Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que se chama emoções e sentimentos. Nós vamos entrar profundamente nesse ambiente, vamos dizer assim, de emoções e sentimentos. Vamos pegar pesado hoje, hein? Vamos entrar assim, ó, profundamente ali. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar falando aí a nossa aula de hoje. Eu quero começar com o nosso óleo essencial de gerânio. Gerânio, por que gerânio, né? Gerânio é realmente assim, um óleo essencial incrível, principalmente para nós mulheres, né? Ele é uma maravilha. Nossa, é um cheiro maravilhoso, né? É uma coisa realmente impressionante. E eu decidi esse óleo justamente hoje. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre as emoções e os sentimentos. E aí você me pergunta assim, poxa, Alessandra, mas por que a gente vai falar sobre isso, né? Por que você trouxe esse tema para dentro de uma maratona dos banhos inteligentes? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí eu vou passar para vocês a outra pergunta. Eu vou reverter isso. Eu quero que vocês me digam o seguinte: qual a relação que existe? Eu quero que vocês pensem, qual é a relação que existe entre um banho inteligente e as suas emoções? Vamos ver se alguém consegue me descrever, enfim, se quiser, fique à vontade para escrever. Mas eu quero que vocês entendam qual é essa relação, né? Porque a gente fala assim, puxa, é tão legal banhos terapêuticos, banhos inteligentes, aromaterapia, né? Ontem a gente aprendeu sobre aromaterapia, eu expliquei um pouquinho sobre o que é aromaterapia e a relação dela com as emoções, mas o que tudo isso tem a ver? Né? O que tudo isso é uma coisa só, é uma coisa separada? O que tem a ver? Bom, quando eu decidi trabalhar com banhos, né, banhos terapêuticos, e com o passar do tempo eu fui aprendendo um pouco da questão dos banhos inteligentes, eu percebi que o que mais os seres humanos têm dificuldade de controlar, de administrar, de cuidar, são as suas emoções. Né? Independente até da aromaterapia, porque a aromaterapia ela trabalha, né, a área da aromaterapia, psicoaromaterapia, ela trabalha diretamente com as emoções. Mas tirando essa questão da aromaterapia, eu fiz essa análise, essa avaliação. Por que as pessoas têm tantas dificuldades, né, com essa questão das emoções? E é por isso que eu trouxe esse tema hoje, justamente porque quando nós estamos em uma situação de medo, ansiedade, tristeza, nervosismo, né? São várias situações em que o nosso corpo ele reage aos fatores externos, tá? Então, quando ele reage a esses fatores externos, todo o nosso sistema, como eu já falei que nós somos um corpo, mas um corpo cheio de sistemas, né? O que acontece? Essa emoção, ela acelera o batimento cardíaco, a mão fica gelada, começamos a suar, palpitação, enfim, a respiração ela fica ofegante, ou então ficamos paralisados, né, em alguma situação. E isso se chama a reação a tudo que acontece no seu exterior. E aí quando a gente para pensar e fala assim, puxa, mas isso daí são emoções realmente. E por que é tão sério cuidar das emoções? Porque das emoções transformam-se os sentimentos. E desses sentimentos a coisa é muito mais profunda, tá? Ela é muito mais profunda. Por quê? Uma emoção, ela se altera a cada momento, a cada reação, a cada estímulo externo, né? A cada respiração nossa, as nossas emoções elas se alteram.
tanto para uma coisa boa quanto uma coisa ruim, tá, gente? Mas elas se alteram. E essa alteração, quando ela se transforma num sentimento, o sentimento é uma coisa mais profunda, tá? É muito mais profundo. E esse sentimento a gente tem que cuidar. É como se fosse uma prevenção, sabe? Quando a gente fala de prevenção, hoje em dia se fala muito de prevenção em matéria de saúde, né? É como se a gente tivesse que prevenir cuidando das emoções para que a gente não chegue aos sentimentos. Quando eu falo prevenir dos sentimentos, é claro, gente, que eu estou falando de um sentimento ruim, tá? Se você tem um sentimento de gratidão, um sentimento de felicidade, que é diferente de alegria. Alegria é uma emoção, a felicidade é um sentimento, tá? Então, é claro que eu estou falando de uma situação em que o sentimento ele é uma coisa ruim, né? Um sentimento que não é agradável, não faz bem ao corpo. E aí, o que tudo isso tem a ver, né, com os banhos inteligentes? É justamente aonde entra o autocuidado e o cuidado com essas emoções, de uma forma leve, de uma forma única, de uma forma personalizada e de uma forma verdadeira. Concordam comigo? Eu acho que tem tudo, assim, tá bem conectado, né? Bem conectado, porque se a gente não cuida dessas emoções, imagina, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Uma pessoa que todo dia chora, tá? Todo dia ela acorda e chora. Todo dia ela acorda e chora. Ela chora porque ela está infeliz com a vida, ela chora porque ela está infeliz com o trabalho, ela chora porque ela está infeliz, enfim, por conta de saúde ou por algum relacionamento que não esteja ok. Ela chora todo dia, tá? Não importa especificamente o motivo, mas ela chora todo dia. Aquele choro é uma emoção, né? Que tá ali, remexendo, remoendo. E com o passar do tempo, aquele choro ele pode se transformar em um sentimento que não é que seja irreversível, porque eu acredito sempre nas transformações, mas ele acaba se tornando muito mais difícil. E aí essa pessoa ela pode até acabar numa depressão ou numa tristeza muito profunda e que para sair desse fundo do poço ali, daquela situação, é muito mais complicado. Então, o que a gente tem que fazer, já que a gente sabe de tudo isso, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que fazer o quê? O autocuidado. E o autocuidado, gente, não significa somente um banho inteligente. Isso vai desde a alimentação, exercícios físicos, estar com pessoas interessantes, pessoas que você ame, pessoas que te amem, que existe uma troca do dar e o receber. Existe a coisa boa de você estar na sua casa estar aconchegante, não precisa ser uma mansão, não precisa ser nada disso, mas a casa ela tem que ter a sua cara, né? Ela tem que ser o seu gostinho, o seu jeito, para que você possa se sentir bem naquele ambiente. Você tem que estar num relacionamento em que exista, como eu falei antes, o dar e o receber. Porque não adianta você só se entregar 100% para a pessoa e a pessoa não se entregar para você. Então tudo tem que ter um equilíbrio. E isso se chama autocuidado. Quando a gente começa a pensar e fala, puxa, esse relacionamento não é para mim. Ou essa casa não tá legal desse jeito. Ou o que eu estou fazendo com a minha saúde? Eu estou me cuidando, eu estou me alimentando, eu estou fazendo exercícios físicos, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou trabalhando a minha mente. Ou eu fico vagando no meu dia a dia, né? Isso é muito importante a gente pensar. Porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém, com raras exceções, mas ninguém ajuda no sentido porque começa realmente aqui de dentro para fora. Então, quando você decide mudar, todo mundo muda ao seu redor. Mas o primeiro passo, ele tem que partir de dentro para fora. E é justamente nessas emoções que a gente começa essa transformação, tá? Então é lindo isso, gente. Eu acho isso tão bonito. Depois que eu descobri isso, a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu comecei a enxergar as pessoas de uma forma diferente, eu comecei a enxergar a minha realidade de uma forma diferente, a ser mais grata até pelas coisas que eu tenho, né? Porque às vezes a gente para um pouco e não tem essa sensação, né, de gratidão pelas coisas que a gente tem. Às vezes a gente reclama muito do que não tem, mas a gente esquece de ser grato pelo que a gente tem, né? Então isso é muito importante. O que vocês estão achando
Vocês concordam comigo? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí em relação às emoções. O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Faz sentido? Não faz sentido? Estão passando por isso? Enfim, como que tá essa energia, né? Essa energia hoje de Gerânio, com lançamento de mentoria, falando de emoções, né? Não é bonito, gente? Olha lá, a Patrícia concorda, a Essencial como tu também. É lindo, eu acho isso tão bonito quando a gente descobre isso, né? É muito verdadeiro, faz todo sentido, porque existe uma conexão realmente dessa questão da consciência mesmo, né? É uma consciência, é necessário que a gente tenha essa consciência de autocuidado, de tomar conta realmente do nosso corpo, da gente, de nós, né, seres, como seres humanos, nesse planeta, né, nessa dimensão em que a gente se encontra, tá? Então eu comecei realmente falando sobre essa questão das emoções, porque eu vou ler aqui para vocês realmente as definições. Como eu gosto muito dessa coisa dos estudos, eu acho que a gente, para passar coisa para vocês, eu tenho estudado muito, eu tenho aprendido muito. Assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo muito com vocês, eu tenho estudado bastante. Eu acho importante a gente ver os conceitos, né? Não é só chegar e falar alguma coisa, né? Então eu separei aqui realmente são a questão de emoções e sentimentos. Elas são sinônimos, mas são distintos, como a gente já conversou. A emoção é uma reação do cérebro a um estímulo ambiental, tá? E o sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Então, quando a gente fala de banhos, né? Quando a gente menciona banhos inteligentes, concorda comigo que é uma experiência? Eu vejo o banho hoje em dia, assim como um banho de cachoeira, né? Quando você vai para a cachoeira e aí você toma um banho de cachoeira, você sai de lá assim transformado. Por quê? É uma experiência que você está vivendo ali, em contato com aquela energia, com a natureza, com aquela água, o poder de purificação, de energização, né? Então, existe toda essa conexão. Então, é uma experiência. E essa experiência, como eu acabei de falar, eu vou até ler de novo, ó, é o resultado de uma experiência emocional. Então, quando você tem quando você sente, né, qualquer tipo de emoção, o que acontece quando você toma um banho inteligente? Você está ali naquela experiência muito profunda de você com você mesmo. É um cuidado que você está tendo com você, tá? Então, assim, é muito, muito puro, é muito verdadeiro. No momento em que você faz esse ato, né, o ato de tomar um banho inteligente, escolher qual óleo essencial, ou qual produto terapêutico, ou qual a meditação, né, a afirmação que você vai levar para dentro do seu chuveiro, isso é muito importante. Imagina você estar tomando um banho lá no chuveiro e aí você começa a pensar, ai meu Deus, eu vou ficar pobre, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Não é legal, né? Então, o pensamento, ele move montanhas, como a gente já escuta, né, falar sobre esse ditado, né? Então, assim, eu acredito muito no poder do pensamento, as afirmações. E você juntando um banho inteligente, realmente pensado, personalizado, feito com consciência para você, com os óleos essenciais, com o poder que eles têm, junto com as afirmações e os pensamentos, a direção da sua emoção para um fluxo bom, um fluxo energético, um fluxo intenso, um fluxo verdadeiro com o seu propósito, você transforma. Você termina o seu banho de uma outra forma, de um outro jeito, né? Eu acho que o que mais vale dentro de um banho inteligente é realmente a proposta. E quando eu falo proposta, é a proposta que você faz com você mesmo. E isso, gente, é uma coisa muito importante, porque quando a gente coloca um objetivo, ou então um comprometimento, acho que a palavra certa é essa, um comprometimento com a gente mesmo, o negócio fica feio, né? Porque assim, normalmente a gente faz as coisas muito pelos outros, né?
Me responde aí, quem é que faz mais pelos outros do que por si próprio? Eu quero ver isso daí. Quem é que faz mais? Né? Deixa eu ver, até ver o que vocês estão falando aqui, ó. Conecta com o seu eu, banho consciente é uma limpeza energética, faz todo sentido. Bonito e verdadeiro, faz todo sentido. Tá vendo? Então, ó, conecta, exatamente. Então, quem é que percebe, agora que eu tô falando sobre isso, que tá aí me acompanhando, quem é que percebe assim, puxa vida, às vezes eu faço muito mais pelos outros do que por mim mesma? Eu aposto que alguém já, ó, a outra lá, ó, levantando o dedinho, né? E, gente, não tem nada de errado fazer pelo outro, tá? Eu acho isso lindo. Não estou dizendo aqui, por favor, que ninguém tem que fazer nada para ninguém, não. Eu acho ajudar a coisa mais linda desse mundo. Eu ajudei minha mãe, eu ajudei meu pai, eu ajudo as pessoas, eu faço questão de estar sempre participando de coisas em que eu posso ajudar, principalmente quando as pessoas precisam e até quando elas não precisam, né? Eu acho lindo o ato de ajudar, mas eu acho que nós, seres humanos, precisamos nos fortalecer para que a gente possa realmente ajudar ao outro da maneira que o outro do que o outro merece, porque não adianta. Eu muitas das vezes, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu comecei o meu trabalho, né, o Aroma and You, a minha empresa, a marca, e eu começava e parava. Eu começava e parava. Eu começava e parava. Né? Muitas das pessoas até desistiam, falavam assim, poxa, eu já nem acredito mais que a Alessandra vai conseguir fazer alguma coisa. Mas eu, no meu fundo, aqui no meu íntimo, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Mas o que estava faltando para mim? Eu precisava me encontrar de uma forma plena, de uma forma em que eu soubesse realmente aonde eu queria chegar, sabe? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou passando uma informação para vocês. Eu estou feliz, né? Já tem aí 30 e poucas pessoas assistindo. Se tivessem somente 2, eu estaria feliz do mesmo jeito, porque eu acho que a ajuda, ela é fundamental. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou preparada para passar isso para vocês. Há um tempo atrás eu já não estava. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. Nós somos seres individuais, né? Não somos seres únicos, iguais, né? Universal, todo mundo é igual a todo mundo. Não. Então cada um tem o seu tempo, né? E o mais bonito disso é exatamente essa questão das emoções. Porque o que eu estou falando aqui hoje está trazendo uma emoção para alguém que está aí do outro lado. E não necessariamente essa pessoa vai ter a mesma emoção que a outra. Eu vou tocar em uma parte de uma pessoa e eu vou tocar essa parte de outra pessoa. E isso é bonito, isso é bonito, isso é que faz o mundo ser do jeito que ele é. Por isso é que nós temos as emoções e por isso que nós temos os sentimentos, que os sentimentos eles ficam aqui dentro. E é por isso que a gente tem que cuidar. É por isso que a gente tem que cuidar, né? Deixa eu ver o que vocês